precisar descobrir o NOx de todos os átomos presentes na fórmula de uma estrutura. E para fazer isso, a gente precisa memorizar alguns casos e algumas regras. A gente vai passar uma a uma. Primeira regra cabe à substância simples. Se nós temos ali substância simples, na fórmula tem um único elemento. Na substância simples, todas as ligações são apolares. Então, substância simples vai ter sempre quebra homolítica. Então, não gera carga nos átomos caso a ligação se rompa. Toda substância simples, os átomos que pertencem a essa substância, vai ter NOx igual a 0. Então, lá no H2, cada átomo do hidrogênio tem NOx 0. Na molécula do gás oxigênio, cada átomo de oxigênio tem NOx 0. O NOx é para cada átomo daquela molécula. E para o caso do ozônio, que são 3 oxigênios, cada um dos oxigênios, NOx 0. Na molécula do F2, cada flúor, NOx 0. No diamante, que são inúmeros átomos de carbono, todos têm carga 0. No metal ferro, todos os átomos de ferro com carga 0. No metal cobre também. E lá no grafite, que também são inúmeros átomos de carbono, todos vão apresentar NOx 0. Se a substância é simples, todos os átomos daquela estrutura apresentam NOx igual a 0. E se estivermos discutindo íons mononucleares isolados? O que é um íon mononuclear? É um íon simples, né? Formado apenas por um núcleo, um íon só, uma espécie carregada apenas. Existem íons compostos com mais de um núcleo formando uma estrutura com excesso ou deficiência de elétrons. Exemplo de um íon que não é mononuclear é o sulfato. O sulfato é um íon com um núcleo de enxofre e 4 núcleos de oxigênio. É uma estrutura com muitos elétrons e com excesso de elétrons. Por isso que essa estrutura aqui, ó, tem carga -2. Então, isso é um íon composto. Tem regra para ele também. Já já a gente discute, tá? Mas vamos falar de íons simples, mononucleares isolados. Quando avaliamos essa espécie, o NOx é a própria carga desse íon. Então, Na+, qual que vai ser o NOx do sódio? Vai ser +1. E o sulfeto, o S2-, o NOx é -2. O cátion alumínio, a carga é 3+, então o NOx também vai ser +3. E no caso do brometo, a carga é -1, então o NOx é -1. Para esses íons, o NOx, claro, é a própria carga, já que NOx e carga é a mesma coisa, faz sentido. Vamos discutir também exemplos de espécies que sempre apresentam o mesmo NOx, independente da substância composta na qual ela se encontra. Então, vamos avaliar espécies em substâncias compostas que sempre apresentam o mesmo NOx. Então, nem precisa olhar a ligação, olhar nada, é substância composta. Tem essa espécie, então só pode ter um único valor de NOx. São 4 casos. O primeiro envolve os metais alcalinos, que são átomos da família 1A, e a prata, que é um metal de transição. Se tem algum metal alcalino, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio ou frâncio, ou a prata numa substância composta, numa fórmula com mais de um elemento, essas espécies
sempre serão encontradas com NOx com carga mais 1. Então, qual é o NOx do sódio no cloreto de sódio? Já havíamos discutido, né? Mais 1. E o potássio no dicromato de potássio? Apesar de ter 2 átomos de potássio, a gente atribui a carga para cada potássio. Então, o potássio, o elemento potássio aqui, ele vai ter carga mais 1. Cada átomo de potássio nessa estrutura tem carga mais 1. São 2, então cada um deles carga mais 1. E a prata no fosfato de prata vai ter carga mais 1. Tem prata numa substância composta? O NOx é mais 1. E o lítio no hidróxido de lítio? Independente de com quem ele se liga, se é substância composta e tem metal alcalino ou prata, essas espécies têm sempre NOx mais 1. Memorizou? Tem que memorizar, tá? E fica fácil, metal alcalino tem um elétron só. Então, ele sempre vai ser perdido, esses átomos apresentam carga mais 1 por conta disso. E aí associa a prata também nesse bonde. O outro caso de NOx fixo são os metais alcalinos terrosos. Os metais alcalinos terrosos, eles são da família 2A. Tem 2 elétrons de valência e eles costumam perder esses elétrons. Metais perdem elétrons facilmente. Por isso, o NOx dos metais alcalinos em qualquer substância composta é mais 2. Além dos metais alcalinos, quem sempre apresenta esse NOx é o cádmio e o zinco. São metais de transição, mas têm NOx fixo. Sempre em substâncias compostas, são encontrados com carga mais 2. Então, os metais alcalinos terrosos, magnésio, cálcio, bário, estrôncio e o rádio. Se tem um desses elementos numa substância composta, a carga vai ser mais 2. Inclui aí o zinco e o cádmio. Independente de quantos átomos desses elementos na estrutura, cada um desses átomos apresenta carga mais 2. Outro caso é o boro e o alumínio. Eles estão ali presentes no grupo 13, na família 3A. Então, eles têm 3 elétrons de valência. Em qualquer substância composta contendo bário, boro, tá? Contendo boro e o alumínio, esses elementos, independente de quantos átomos na estrutura, cada um dos átomos desses elementos terão carga mais 3. Então, observou uma substância composta e tem boro? O elemento boro é representado pela letra B maiúscula. Então, a carga do boro nessa substância é mais 3. O NOx é mais 3. Observou alumínio numa substância composta? O NOx é mais 3. Tem que memorizar? Sim, gente, tem que memorizar. E aqui o último caso de NOx fixo em substâncias compostas é o caso do flúor. O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Independente de com quem ele se liga, ele sempre vai ficar com um elétron para ele. Então, se ele sempre fica com um elétron para ele, ele vai ter NOx negativo. E o flúor tem 7 elétrons de valência. Ele precisa só de mais 1. Então, sempre que ele estiver realizando uma ligação, ele conquista esse elétron, real ou hipoteticamente. E a carga do flúor em substâncias compostas é sempre menos 1, sempre, independente de com quem ele se liga. Quando a gente observa fórmulas químicas, a gente sempre tem a ordem crescente de eletronegatividade para colocar os elementos na fórmula.
exceto na química orgânica, a gente vai aprender isso lá. Começa sempre pelo carbono e depois os outros elementos ocorrem em ordem crescente de eletronegatividade. Em qualquer substância composta, o flúor vai ser o último elemento, porque ele é o mais eletronegativo. E sempre o flúor vai ter carga -1, independente de quantos átomos de flúor tenha a estrutura. Cada um deles com carga -1. E terminamos aqui os de inox fixos, são esses 4. Alcalino e prata +1. Alcalino terroso, cádmio e zinco +2. Boro e alumínio +3. E o flúor -1. Continuando em substâncias compostas, vamos avaliar o caso do hidrogênio. O hidrogênio tem 2 NOx possíveis, na verdade, né? Ele tem um elétron só. Então, ou ele ganha esse elétron se ele estiver ligado a elementos menos eletronegativos do que ele e fica com carga -1, ou o hidrogênio perde o elétron por estar ligado a átomos mais eletronegativos que ele. E aí ele fica com carga +1. Quando é que o hidrogênio vai ter carga +1 em substâncias compostas? Quando ele estiver ligado a metais. E aí, lembra da fila de eletronegatividade. Mais uma vez, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o Hospital da Baleia. Tirando boro, os ametais são mais eletronegativos que o hidrogênio. Então, quando o hidrogênio estiver ligado a qualquer um desses elementos, ele perde o elétron. E aí ele fica com carga +1. Então, hidrogênio ligado a ametais, exceto boro, o NOx vai ser sempre +1. E independe de quantos hidrogênios tem na estrutura. Se estão ligados a metais, cada um desses hidrogênios está com NOx +1. Se o hidrogênio estiver ligado ao boro e aos metais, o hidrogênio é mais eletronegativo. Então, ele ganharia o elétron e o hidrogênio adquire carga NOx -1. Então, se o hidrogênio é o último elemento da fórmula, ele é o mais eletronegativo. E a carga dele vai ser -1. Claro que estamos falando de substâncias compostas. Faltam poucas regras, a gente vai entendê-las já já, né? Então, presta atenção, já foram quantas regrinhas? 4. Precisamos falar, e é muito importante, o oxigênio. O oxigênio está na maioria das substâncias. Ele é um elemento bem rodado, né? E é importantíssimo saber o NOx dos oxigênios nas substâncias. Próxima regra. O oxigênio, ele está em todas. E saber o NOx do oxigênio é importantíssimo, mas a boa notícia é que é muito fácil. O oxigênio, na maioria absoluta das vezes, vai ter NOx -2. Por quê? O oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela. Então, tirando o flúor, com qualquer outro elemento, o oxigênio ganharia o elétron, real ou hipoteticamente. Então, sendo X, Y e Z átomos diferentes de flúor, em qualquer uma dessas ligações, caso haja quebra, quem fica com o elétron é o oxigênio. E o oxigênio é da família 6A, tem 6 elétrons de valência. Sempre vai realizar 2 ligações. Para cada ligação que ele estabelece, é um elétron que ele ganha. Pode ser aqui no caso de ligação covalente, 2 ligações simples ou uma dupla.
Se o átomo é menos eletronegativo que o oxigênio, então ele ganha o elétron, no caso, os elétrons, e fica com carga -2. Então, na maioria absoluta das vezes, o oxigênio vai aparecer ali como o último átomo da estrutura. Na orgânica, isso pode mudar um pouco, mas ele normalmente é o mais eletronegativo. Se tem oxigênio na estrutura, pode saber, a chance dele ter carga -2 é de 99,9% das vezes. Esse 0,1% é o caso aqui de 3 possibilidades para exceção. Nossa, 3 possibilidades para exceção parece muita possibilidade para não ser -2. Não, porque são casos raros, tá? Então, o primeiro caso de exceção ficou bem evidente. É quando o oxigênio está ligado ao flúor. O flúor sempre ganha o elétron, porque ele é o mais eletronegativo. Então, tem 2 situações, na fórmula do OF2 e do O2F2. Aqui, o oxigênio perde o elétron para o flúor nessa ligação e nessa ligação. Então, cada flúor fica -1. Como o oxigênio perde 2 elétrons, no OF2, o oxigênio é encontrado positivo, com carga +2. Oxigênio só é positivo se estiver ligado ao flúor. E tem também o O2F2, que tem essa estrutura eletrônica. Nessa ligação, o flúor ganha o elétron, nessa aqui também. Então, o flúor é sempre -1. Só que existe uma ligação entre 2 oxigênios. E a ligação entre átomos de um mesmo elemento é apolar. A quebra é homolítica. Se a gente observar quantos elétrons o oxigênio tem e quanto ele ficou nessa estrutura, vamos lá. Ele tem 6, porque ele é da família 6A, e aqui ele perdeu apenas 1, porque o outro ele conseguiu recuperar, ficou com 5 no total. Então, no saldo, o oxigênio ficou positivo, com carga +1, tanto aqui quanto aqui. Então, no O2F2, o oxigênio é +1, e no OF2, o oxigênio é +2. Quando ele está ligado ao flúor, é o único caso do oxigênio positivo. As outras exceções, uma é mais importante que a outra. Peróxido. Peróxido é importantíssimo por causa da água oxigenada, que nós chamamos na química como peróxido de hidrogênio. A fórmula é H2O2. O peróxido é um ânion de carga 2-, mas tem 2 oxigênios compondo esse ânion. Não é um ânion simples, não é mononuclear, ele é um ânion composto. Ele tem mais de um núcleo ali, beleza? Então, o O2 2- é o que a gente chama de peróxido. E cada oxigênio do peróxido está com carga com NOx -1. Então, oxigênio no peróxido não é -2, é -1. Como que a gente observa isso? Nessa estrutura da água oxigenada. Entre hidrogênio e oxigênio, o hidrogênio perde o elétron. Então, o hidrogênio fica com carga +1. Só que entre os oxigênios, ninguém ganha e ninguém perde elétron. Eles saem com o elétron que contribuiu para formar a ligação covalente. Observando a quantidade de elétrons que o oxigênio deveria ter e com quanto ele fica, caso essas ligações sejam rompidas,
ele ganhou apenas um elétron, tanto esse quanto esse daqui, ó. Então, eles apresentam carga -1. Peróxido, sempre -1. Como saber se eu tenho um peróxido? É avaliando a estrutura. Boa notícia é que as exceções do oxigênio só acontecem quando nós temos moléculas binárias. O que são moléculas binárias? 2 elementos químicos e o outro elemento tem NOx fixo. Então, se cada hidrogênio é +1, é porque cada oxigênio é -1. Na nossa próxima aula, a gente vai aprender a calcular o NOx dos elementos que não apareceram aqui nas regrinhas. E aí a gente vai entender como descobrir se uma substância é peróxido ou não, tá? Então, para ocorrer exceção, tem que ser uma molécula binária e o elemento ligado ao oxigênio tem que ter NOx fixo. O hidrogênio não tem NOx fixo, mas com o oxigênio ele é sempre +1, beleza? Então, peróxidos têm outros casos. Então, além do peróxido do hidrogênio, então a carga é -1, tem o peróxido de sódio, o peróxido de cálcio, peróxido de magnésio, mas o mais famoso é o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Então, na água oxigenada, você tem que memorizar o oxigênio é -1, mas tem formas de descobrir também, e isso fica para a nossa próxima aula. Antes, a última exceção, superóxido. Superóxido é raríssimo, pouquíssimo provável que você precise descobrir o NOx do oxigênio em superóxidos. Não são substâncias muito estáveis, então não é muito comum encontrá-las em questões. Mas no caso do o superóxido, ele é um ânion de carga 2-, mas apresenta 4 oxigênios na estrutura desse ânion. O superóxido mais comum é o superóxido de hidrogênio. Então, nós temos 4 átomos de oxigênio ligados uns aos outros e nos oxigênios de extremidade nós temos os átomos de hidrogênio. Aqui o hidrogênio perde o elétron, aqui também. Então, o hidrogênio fica sempre com carga +1 quando está ligado a oxigênio. E as outras ligações? É quebra homolítica, né? Ninguém ganha e ninguém perde. Esse oxigênio aqui, no saldo total, ganhou um elétron. Então, ele tem carga -1. Esse aqui não ganhou nem perdeu. Então, esse átomo de oxigênio está com carga 0. Já esse também não ganhou nem perdeu, também tem carga 0, né? Ele estava formando apenas ligações apolares. Já esse aqui, no saldo total, ganhou 1. Tem carga -1. Então, no superóxido tem oxigênio -1 e tem oxigênio 0. Mas quando a gente fala do NOx, é do elemento na estrutura. Cada átomo precisa ter uma única carga se ele é de um mesmo elemento e faz parte da mesma substância. Mas a gente percebe que isso não acontece. Tem oxigênio -1, oxigênio 0. Para colocar um NOx que represente todos os átomos, a gente calcula o NOx médio. O que é o NOx médio? É a média dos NOx dos átomos daquele elemento na estrutura. São 4 átomos de oxigênio. Então, a gente soma os NOx desses átomos de oxigênio. Vai ficar 0. Não, primeiro, né? Vamos um de cada vez. -1, que é do primeiro, mais 0, que é do segundo, mais 0, que é do terceiro, mais -1,
que é do último oxigênio. Para representar o NOx, eu tenho que falar para o elemento, então tem que ter um NOx que represente todos. A gente calcula o NOx médio, para isso a gente divide pela quantidade de átomos desse elemento na estrutura. Então aqui a média vai ficar menos 2 sobre 4. Menos 2 sobre 4, simplificando, vai ficar igual a menos meio. Então, o NOx médio aparece quando nós temos átomos de um mesmo elemento com diferentes valores de NOx na estrutura. E aí, no caso do superóxido, o NOx médio é menos meio. Caso raríssimo, não se preocupa. Exceção de oxigênio, tem que saber do peróxido e do flúor. Lembrando que a exceção pode acontecer e ela só acontece quando a substância é binária e o átomo ligado ao oxigênio tem NOx fixo. Não quer dizer que sempre vai ser exceção, mas é quando pode ocorrer a exceção. E é fácil verificar. Na nossa próxima aula, a gente aprende a calcular o NOx dos outros elementos nas mais diversas situações. E eu vou provar para você que é fácil reconhecer as exceções de NOx do oxigênio. Beleza? Então, até a próxima. Um beijo!